Últimas eleições, link Washington. Pode já ligar, por favor, para o Fábio. 1 minuto. 30. 10. Chegando. Justiça do Rio Grande do Sul afasta médico acusado de receitar remédios sem fazer exames. 33 horas de tensão em São Paulo. Rapaz de 22 anos mantém reféns ex-namorada e amiga num conjunto habitacional de Santo André. As jovens são menores de idade. Na Espanha, nasce primeiro bebê selecionado geneticamente para ajudar o irmão que precisa de transplante de medula. De virada, Brasil vence Ucrânia na Copa do Mundo de Futsal e pega a Rússia nas semifinais. Campeonato Brasileiro, clássico entre Palmeiras e São Paulo, já tem favorito e esquenta a rivalidade. Agora, no Jornal 10. Boa noite. Em São Paulo, uma mulher flagrou o namorado abusando da filha de apenas 11 anos de idade. A polícia prendeu o homem depois de ele ser espancado pela vizinhança. Odorido Martins de França tem 29 anos e está com o rosto machucado porque foi agredido pelos vizinhos da namorada dele. As bolsas de valores da Europa tiveram o segundo dia de alta, mas a boa notícia não significa que algumas das maiores economias do continente possam respirar aliviadas. A França, por exemplo, já enfrenta uma recessão. As informações de Londres com a repórter da BBC Brasil, Andréa Velbon. As principais bolsas de valores da Europa continuaram reagindo bem à intervenção conjunta de vários governos para salvar o sistema bancário. O índice FTSE em Londres registrou ganhos de mais de 3%, enquanto que Paris e Frankfurt fecharam em cerca de 2,70% de alta. A expressão "você sabe com quem está falando" está sendo cada vez mais usada em Brasília. Lá mesmo, na capital federal, funcionários públicos apelam para a carteirada para escapar das infrações cometidas. O teste do bafômetro, na verdade, está sendo um teste para a paciência dos agentes do Detran. Obrigado, William. E a seleção brasileira já está em campo. O primeiro tempo, 8 minutos e 30 segundos, vai empatando com a Colômbia por 0-0. Os próximos adversários do Brasil na Copa do Mundo de futsal são os russos. E no jogo de amanhã, a esperança é repetir o placar da primeira fase. Na véspera do jogo mais importante da Copa, no Rio de 40 graus, nem sombra, nem água fresca. Depois de acertos com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, o ministro da Previdência, José Pimentel, confirmou o pagamento de metade do 13º salário dos aposentados e pensionistas da Previdência Social para o mês de agosto. Ao todo, a Previdência pagará 21 bilhões e 900 milhões de reais em benefícios e aposentadorias, sendo que 15 bilhões são da própria folha do mês e 6 bilhões e 900 mil reais decorrentes da antecipação. A medida faz parte do acordo firmado com entidades representativas dos aposentados. Você é brasileira, tem dupla cidadania, faz doutorado em psicologia clínica na mais importante cidade americana, ao lado da capital. E hoje é, sem dúvida, um dia histórico, não só para o futuro do povo americano, mas também para o mundo inteiro. O nova-iorquino, Vanessa, está mais confiante nessas eleições e por quê? Bem, Nova York é uma cidade e um estado, na verdade, democrata. E então eu acho que a gente tem acompanhado todo o processo desde o começo com muito fervor. Você acredita que a crise financeira que assola nesse momento, particularmente os Estados Unidos, mas o mundo inteiro como um todo, pode ter afetado alguma das duas candidaturas? Acho que sim, porque as pessoas mais conservadoras têm uma visão em relação a imposto de renda, que é completamente diferente das pessoas que são mais do Partido Democrático. Então, as pessoas republicanas realmente não toleram aumento de impostos para as pessoas que já são muito ricas. E nós vamos voltar agora ao vivo, a Washington, falar com o repórter Fábio Panunzio por telefone. Fábio, agora no Brasil são 10 horas e 18 minutos. Boa noite.
Boa noite. Aqui são 7 horas e 18 minutos, Márcio. O repórter Wagner Niperi continua em Santo André, na Grande São Paulo, acompanhando o caso da jovem que está sendo mantida refém por mais de 57 horas. Wagner, esse sequestro já está na lista dos mais longos da história. E mesmo assim, a polícia pretende esperar que o jovem se entregue ou existe um outro plano, um outro planejamento? Olha, Márcio, a Polícia Militar tem vários planos, várias estratégias nesse tipo de ocorrência. Vamos voltar a Santo André, na Grande São Paulo, onde 2 adolescentes estão sendo mantidas reféns. O repórter Márcio Campos traz agora as últimas informações. Márcio. Pois é, nesse momento, Márcio, o comando da Polícia Militar está reunido assim que foi restabelecido o fornecimento de energia elétrica lá dentro do apartamento. E no Rio de Janeiro, Fernando Gabeira também segue em primeiro. Ele está pouco à frente de Eduardo Paes, do PMDB. Vamos aos números. Fernando Gabeira, do Partido Verde, aparece em primeiro, com 42%. Logo atrás vem Eduardo Paes, do PMDB, com 39%. O Ibope mostra empate técnico entre os dois candidatos, com vantagem para Fernando Gabeira, que está 3 pontos à frente. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somam 19%. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Elis Regina é a primeira mulher a conquistar uma vaga na lista, que consagrou a gaúcha como a maior cantora brasileira que já existiu. É uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana. O Jornal 10 termina por aqui. A gente volta amanhã às 10 da noite. Boa noite e até lá. Se fala em poder de investigação do Ministério Público e especificamente na área criminal, o senhor acha que existe por parte do Ministério Público uma liberdade plena para atuar nesta área? Nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal precisa definir o ideal de uma atuação conjunta entre todos os órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar. A questão da existência de foro privilegiado para os promotores, o que o senhor pode acrescentar para a gente, que é uma discussão da sociedade, inclusive? Bom, existe o foro por prerrogativa em relação aos promotores. Isso daqui eu quero deixar bem claro, não favorece uma impunidade. De certa forma, o nepotismo também é algo que o Ministério quer acabar, ou pelo menos sanar o mais rápido possível? A contratação de parentes, nós entendemos que ofende o princípio constitucional da moralidade. A política institucional no sentido de forçar os órgãos públicos a promover a demissão de parentes. O Ministério Público hoje tem aproximadamente, nos números que eu tenho aqui, 1.840 integrantes. É um número suficiente para atender a demanda? É um número insuficiente, nós temos mais de 170 cargos vagos. Eu já solicitei a realização de um novo concurso. O tráfico de drogas, ao qual o senhor acabou de se referir, continua sendo um dos quesitos que ainda mais pesa para que esses números, apesar de ainda baixos, ou pelo menos mais baixos do que o ano passado, continuem ainda assustando a população? Na realidade, o índice tem que baixar mais. Nós moramos numa situação na região do Vale, uma situação geograficamente que facilita o tráfico, facilita tudo mais. Mas nós precisamos baixar mais. E realmente, a droga é o carro forte de todos os outros crimes. E os cartões estão sendo vendidos nos terminais rodoviários São José, Oceano e Campo do Galvão. As empresas que quiserem adquirir o cartão eletrônico devem se cadastrar no site passe@rodotoursaojosé.com.br. O movimento nas papelarias está cada vez maior. São os pais em busca do material escolar dos filhos, que este ano já apresenta um leve acréscimo em comparação com o ano passado. Mas se o melhor mesmo é economizar, a receita de um bom negócio continua sendo a pesquisa de preços. Nem parece férias escolares. Mal virou o ano
e as papelarias já registram um movimento intenso. As escolas X9 e Vila São José foram campeãs do grupo de acesso. Com este resultado, elas sobem para o grupo especial em 2009. Amanhã, as duas agremiações e a Boêmios da Estiva, bicampeã do Carnaval de Taubaté, voltam a desfilar na Avenida do Povo. E uma última notícia. O Guará joga neste momento no Dario Rodrigues Leite contra a Ponte Preta pela Série A1 do Campeonato Paulista e vai empatando por 0-0. A partida está no segundo tempo, no comecinho da etapa complementar. Com este resultado, o tricolor do Vale permanece em primeiro lugar na classificação geral.